saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Bereno de verdade e nós damos sequência aqui na leitura da Bíblia para o ano de 2025. Vale lembrar e ressaltar, já concluímos o Novo Testamento, ou seja, os 27 livros. Estamos agora no quinto e último livro do Pentateuco, também chamado de Torá, que é o livro de Deuteronômio. Leitura de hoje, capítulos de número 28, 29 e 30. No capítulo 27, Deus dá uma ordem expressa, só para a gente fazer a conexão, para que eles subissem sobre o monte Ebal e lançassem as maldições quando o povo desobedecesse, quando o povo transgredisse, quando o povo infligisse os mandamentos, as leis, os preceitos, os ensinamentos dados pelo próprio Deus. Só que agora no capítulo 28 vem o que? As bênçãos. E aonde é o monte? Vamos lá? Subtítulo: As bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim. Então, Monte Ebal, maldições. Monte Gerizim, bênçãos. Olha que detalhe interessante. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Redobra atenção. Bendito serás tu na cidade e bendito será no campo. Ou seja, vai ser bendito o que habita numa metrópole, numa acrópole, numa cidade menor, metrópole, numa cidade maior. Vai ser bendito o que habita no campo, zona rural, numa fazenda, num sítio, numa chácara. Olha que coisa tremenda. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Oh, aleluia! Exaltado e glorificado é teu nome. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoarás na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si um povo santo, como se tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para te dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estás em cima e não debaixo, quando obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer, e não te desviar de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, e para andardes após outros deuses, para os servirdes. Então, olha que coisa tremenda. Então, o mesmo Deus que fala para o povo liberar, ou seja, as palavras de maldições, caso haja a transgressão, a desobediência, é o mesmo Deus também que fala agora para o povo subir no Monte Gerizim, divide as tribos, né, e liberar a palavra de bênção. Mas presta atenção que as bênçãos e as maldições, tanto o bem quanto o mal, eles estão sujeitos, eles estão condicionados ao quê? É muito simples. A maldição, quando eu desobedeço, quando eu transgrido, quando eu pago para ver. Aí é o preço, é a consequência, é a condição. E a bênção, da mesma forma, quando eu obedeço, quando eu ouço, quando eu cumpro aquilo que o Senhor me fala, aquilo que o Senhor me ordena, aquilo que o Senhor me orienta, eu vou ser abençoado em todas as áreas e aspectos de nossas vidas. Isso é tremendo. E ele segue dizendo, ó, castigos por desobediência. Agora ele vem ressaltando, agora ele vem pontuando. Ó, será porém, olha, ele vem pontuando, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus,
para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Agora ele vai dizer o que, ó? Só um minutinho. Agora ele vai dizer o oposto, ó. Maldito será na cidade, maldito será no campo, se não obedecer. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição, em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que seja destruído, e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. O Senhor te fará pegar pestilência, até que consuma da terra o que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica que é tuberculose, com a febre, com a quentura, com o ardor, com a secura, com a destruição das sementeiras e com a ferrugem, e até que te perseguirão e te pereças, até que pereças. Os teus céus que sobre a sua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo do teu pé será de ferro. O Senhor por chuva da terra te dará pó, poeira dos céus descerá sobre ti, até que pereça. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairá contra eles, e por 7 caminhos fugirá deles, e será espalhado por todos os reinos da terra. O teu cadáver será por comida de todas as aves do céu e os animais da terra. Ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Senhor do Egito, e com as hemorroidas, e com a sarna, e com a coceira, que não possa curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração. E apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente será oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. E edificará uma casa, porém não morarás nela. Plantará uma vinha, porém não logrará o seu fruto. O teu boi será morto, e os teus olhos, aos teus olhos. Porém, dele não comerás, o teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Os teus filhos e as tuas filhas serão todos a outro povo, e os teus olhos o verão. Após eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá. A um povo que nunca conheceste, tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e ficarás alterado pelo que verás os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, que não possa sarar, desde a planta do teu pé até o alto da tua cabeça. O Senhor te levará a ti, o Senhor te levará a ti e ao teu rei, que tiver exposto sobre ti, e uma gente que não conheceste. Nem tu, nem teus pais ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra, e serás por pasmo um ditado, fábula, entre todos os povos que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém o colherá pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo, o fruto da tua terra, consumirá a lagarta. Vai vendo aí quanta coisa aí de consequência da desobediência. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e muito baixo descerás. Ele emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele, e será por cabeça, e tu serás por cauda. E todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que seja destruído, porquanto não haverás dado ouvido à voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que tem te ordenado. E serão entre ti por sinal, por maravilha, como também entre a tua semente para sempre, porquanto não haverá servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Eu quero fazer um ponto aqui, parando aqui no versículo 47, e fazer uma conexão com João capítulo 6. Outras vezes, meus irmãos,
Nós achamos que estamos passando desapercebidos diante do Senhor, mas Deus é o Deus que sabe todas as coisas. João 6,64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar ou o que havia de trair. Jesus sempre soube. Jesus ele sempre sabe de todas as coisas. Ele não é pego de surpresa. Então, eu acho interessante, porque não haverá servir o Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Então, se você tem só cumprido tabela, se tem sido um peso muito grande para você servir a Deus, dizer que é cristão, que é crente, que é evangélico, que é pentecostal, que é neopentecostal, que é servo de Deus, você está perdendo o teu tempo. Porque Deus ele sabe de todas as coisas. Então a minha motivação e a tua motivação em servir, em adorar, em buscar, em cultuar a Deus, ela não pode, ela não deve ser somente pelo que Ele pode fazer. Isso é muito perigoso. Eu vou lá em busca da minha casa, eu vou lá em busca do meu carro, eu vou lá em busca do meu sucesso financeiro, eu vou lá em busca de um casamento, da minha noiva, da minha namorada, do meu namorado, do meu marido. Tudo bem, mas não pode ser só por isso. Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Priorizar o rei do reino, priorizar as coisas espirituais. O resto ele vai acrescentando como consequência. Mas aí por que muitas pessoas se frustram? Escute isso. De cada 10 pessoas que levantam as suas mãos e recebam Jesus ou Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, 7 delas se distanciam. Por quê? Primeiro porque é apresentado um evangelho fraudulento, um evangelho de facilitações, um evangelho de só vitória, só bênção, só conquista. E a pessoa, no primeiro momento, ela recebe esse evangelho e ela se apega com unhas e dentes que vai ser só vitória, que vai ser só bênção, que de agora tudo mudou, que agora não vai ter mais luta, que agora não vai ter mais prova, que agora não vai ter mais aflição, que agora não vai ter dificuldade. Isso é uma inverdade, é mentira, não é assim. Com o passar do tempo, a pessoa que vai nessa proposta que foi colocada a ela, ela se frustra, ela se decepciona e ela acaba deixando. Então ela nunca esteve ali pelo que o Senhor de fato é, mas ela esteve ali pelo que o Senhor poderia fazer. Entende? Então é muito perigoso. E é isso que Deus está falando aqui. Então se você fizer isso, porque você não teve alegria e bondade no coração para servir por tudo o que o Senhor fez, nesse caso aqui no contexto, o que o povo havia feito. Você vê, antes de chegar na Terra Prometida, eles já tinham possuído 60 nações. Depois, quando ele possui a Terra Prometida, que nós vamos chegar em Josué, eles possuem mais 31. Olha para você ver. Então você vê, tudo que Deus está falando aqui foi cumprido. E tudo que Deus falou aqui também aconteceu. Então fica uma palavra de alerta para nós, como nós estamos nos apresentando diante do Senhor. Tá bom? 48. Assim servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa com a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço, terá misericórdia, terá piedade. E comerás o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que seja destruído. E não te deixará grãos, nem mosto, nem azeite, nem criação das tuas vacas, nem rebanho das tuas ovelhas, até que tenha consumido. E te angustiará em todas as suas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra, e angustiará até que todas as suas portas em toda a tua terra, que tem dado o Senhor teu Deus. E comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos, das tuas filhas, que te dera o Senhor teu Deus. No cerco, no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Quanto ao homem mais mimoso e mais delicado entre ti, ao teu olho será maligno. Contra o seu irmão, contra a mulher do seu regaço, ou seja, do seu colo, contra os demais dos seus filhos que ainda lhe ficarem, de sorte que não dará a nenhum deles da carne dos seus filhos que ele quer comer.
porquanto nada lhe ficou no resto, no cerco, no aperto, com que o teu inimigo te apertará em todas as portas. E quanto à mulher, mais mimosa e delicada entre ti, de mimo e delicadeza, nunca tentou pôr a planta do teu pé sobre a terra. Será maligno o teu olho contra o homem do teu regaço, do teu colo, contra o seu filho e contra a sua filha. E isso por causa, ó, agora vai explicando, ó, por causa de suas paras que saírem entre os seus pés, por causa dos seus filhos que tiver, porque comerás escondidas pela falta de tudo. É muito forte isso. No cerco, no aperto, com que o teu inimigo te apertares, nas portas. Se não tiver cuidado de guardar todas as palavras dessa lei que estão escritas nesse livro. Meu Deus, que estão escritas nesse livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas, as pragas da tua semente, grandes e duradouras, pragas e enfermidades, más e duradouras, e farás tornar sobre ti todos os males do Egito, que tu tiver temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti todas as enfermidades e todas as pragas que estão escritas no livro desta lei, até que seja destruído. E ficareis poucos homens em lugar que havereis sido como estrelas no céu, em multidão, porquanto não desses ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. E será que assim, como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará, e destruindo e consumindo e desarraigando sereis da terra, qual passas a possuir. E o Senhor vos espalhará entre os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. E ali servirás aos outros deuses que não conhece, nem tu e os teus pais, com pau e pedra. Nem ainda entre as mesmas gentes descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali dará o coração tremente, e o desfalecimento aos olhos, e o desmaio da alma. E a tua vida, como suspensa, está diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás: Ah, quem me dera ver a noite, e à tarde dirá: Ah, quem me dera ver amanhã. Isso pelo pasmo do teu coração, com que pasmarás, pelo que verás os teus olhos, e o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho que tenho dito. Nunca, jamais o verás, e lhe sereis vendidos por servos, por escravos, e por servas, por escravas, e os vossos inimigos, mas não haverá quem o vos compre. Então perceba que você vê que ele citou aqui, ó, do versículo 15 ao versículo 68, malefícios, bênçãos, detrimentos, prejuízos, quando não deres ouvidos e não obedecer, e não praticar. Capítulo 29. Deus faz um novo pacto com o povo, um novo concerto, uma nova aliança. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizesse com eles em Horebe. E chamou Moisés todo Israel, e disse-lhe: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra, no Egito, perante os vossos olhos, a Faraó e todos os seus servos e toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes e maravilhas, porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar no deserto. Não se envelheceram sobre vós os vossos vestidos, oh aleluia, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato, glória a Deus. Pão comestes, vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus, aleluia. Vindo vós, pois a este lugar, Seom, rei dos Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro, a peleja, e nós os ferimos. E tomamos a sua terra, e demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras desse concerto, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Ou seja, guardai a palavra desse pacto, dessa aliança. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças das vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres,
e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres em concerto, em aliança do Senhor teu Deus, e o seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo e ele te seja por ti por Deus, como tem dito e como jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço esse concerto, essa aliança, esse pacto e esse juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus e com aquele que hoje não está aqui conosco, ou seja, na posteridade. Quando eles lessem, como nós estamos fazendo aqui agora, estabeleceria um concerto, uma aliança. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações, no caso assim foram 60, que nós já lemos anteriormente, vistes as suas abominações, seus ídolos, pau e pedra, prata e ouro, que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá a servir outros deuses dessas ações, para que entre vós não haja raiz de fel, de absinto, ou seja, coisas amargas. E aconteça que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe o seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede e a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. Toda maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu, e o Senhor o separará para mal, e todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do concerto escrito no livro dessa lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos, que se levantarem depois de vós, o estranho, que virás à terra remota, vendo as pragas dessa terra, e as suas doenças, com que o Senhor terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi destruída Sodoma e Gomorra, de Adimá e Ziboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Deixa eu pontuar algo aqui. Talvez você não tenha atentado a isso, e todo mundo só fala de Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra. Mas foram Sodoma, Gomorra, Adimá e Ziboim. Foram 4 e não 2 cidades a serem destruídas. E lembra por quê? Por conta da grande desobediência, por conta de relações homossexuais. Lembra que os anjos foram até Ló? Nós já lemos sobre isso. E aqueles homens, eles quiseram os anjos e não as filhas virgens de Ló. E você vê, aquilo causou, acendeu a ira, o furor, do Eterno, ao ponto de mandar saraivas e brasas e destruir e consumir, como ele diz aqui, como for a destruição de Sodoma, de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira, no seu furor. Então, meu irmão, isso é muito sério. E aí você pensa assim, não, mas o nosso Deus é um Deus misericordioso. Então, Salmo 7, eu preciso fazer essas pontes aqui, porque é muito interessante. Salmo 7, a partir do verso 11, olha o que a Bíblia fala aqui, Salmo 7, falando sobre a ira de Deus, né? Sobre a ira e o furor de Deus. Salmo 7, a partir do verso 11, diz assim, Salmo 7, verso 11. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado o seu arco, está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá uma ação às suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então, Deus é um Deus que se ira todos os dias. Todos os dias. Mas quando ele olha para mim, quando ele olha para você, pela sua infinita bondade e misericórdia, o que ele vê? Ele vê a marca da promessa. Ele vê a marca do sangue de Jesus Cristo, que vertido naquela cruz do Calvário, nos purifica, nos redime, nos justifica diante do Pai. Então, perceba que ele fala da destruição. E todas as ações irão dizer: por que fez o Senhor assim com essa terra? Qual foi a causa do furor de tão grande ira? Então se dirá:
porquanto deixaram o concerto, deixaram o pacto, deixaram a aliança do Senhor, o Deus dos seus pais, que com eles tinha feito quando tirou do Egito, ou seja, quando tirou da escravidão, quando tirou do cativeiro. E eles foram e serviram outros deuses, se inclinaram diante deles, deuses que não conheciam, e nenhum dos quais ele tinha dado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, para trazer sobre ela toda essa maldição que está escrita nesse livro. E o Senhor os tirou da sua terra com ira, com indignação, com grande furor, e os lançou em outra terra, como nesse dia se vê. E as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então perceba, existem alguns mistérios que o Senhor não irá revelar ao homem nem à mulher. Pode ser doutor da lei, pode ser PhD, pode ser quem for. Está escrito na palavra. Tem coisa que não é revelada, que é oculta, é mistério de Deus. Mas tem coisa, como está nesse livro, que está revelado para quê? Para nós, para os nossos filhos, para cumprirmos. Quando? Para sempre. E aí você vai para Apocalipse, capítulo de número 22, livro do Apocalipse, no seu capítulo de número 22, olha que coisa fantástica. Ele vai encerrar a leitura, como nós já lemos aqui, da seguinte maneira, ó. Porque eu testifico, todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, e que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Então o que nós devemos aqui? Não podemos nem acrescentar e nem tirar. Então nós temos que fazer o quê? As coisas encobertas são para o Senhor, mistérios, nosso Deus. Porém as reveladas onde? Aqui no livro, na Bíblia, são para nós, para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras da lei. Forte, hein? Capítulo 30, para a gente concluir essa leitura. A misericórdia de Deus para com os que se arrependem. Bênção, maldição, conserto, pacto e agora o quê? Misericórdia. Para quem? Para os que se arrependem. Metanoia. Mudança de pensamento, mas também mudança de atitude. E será que, sobrevindo todas essas coisas, a bênção ou a maldição, que tenham proposto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e derem ouvidos à sua voz, conforme tudo o que te ordeno, hoje, tu e os teus filhos, com o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e apiedará de ti, e tornará a juntar-te de todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades do céu, desde ali ajuntará o Senhor teu Deus e tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará da terra que os teus pais possuíram, e a possuirá, e te farás bem, e te multiplicará, mais do que os teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração da tua semente, para amares o Senhor teu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma, e para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos, e sobre os teus aborrecedores, que te perseguiram. Converter-se-á, pois, e darás ouvido à voz do Senhor, e fará todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te fará abundar em toda a obra das tuas mãos, o fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se, e para ti, para o bem, como se alegrou em teus pais, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escritos nesse livro, no livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Perceba que Deus, através da pessoa santa e bendita e gloriosa do Espírito Santo, revelando a Moisés, já sabia tudo que estava por vir. E depois aqui nós vamos ver que, de fato, há divisão, há os cativeiros, cativeiro assírio para as tribos do norte, cativeiro babilônio para as tribos do sul. As tribos do norte serão praticamente dizimadas, só vão sobrar as tribos do sul.
o cativeiro dura 70 anos, você vê que do jeito que Deus falou. E é muito forte isso. Você vê que Deus fala aqui através da pessoa de Moisés, mas depois vai falar através dos profetas, como vai falar através de Jeremias, vai falar através de Isaías, Ezequiel e tantos outros. Então você vê que muitas coisas advêm sobre a nossa vida, Deus permite, para que nós venhamos a nos arrepender. Como a gente fala, eu vou falar de uma maneira mais simplória aqui. Uns é pelo amor e outros é pela dor. A dor da perca, a dor da enfermidade, a dor da perca financeira, a dor da perca de um ente querido, a dor do luto, a dor da privação, como foi meu caso, do cativeiro, que foram 11 anos, entendeu? E lá eu me lembrei. Essa prova se cumpriu na minha vida. Lá eu trouxe a memória, lá eu me recordei que eu tive a oportunidade, antes de passar por tudo aquilo, mas eu não dei ouvido aos conselhos, sabe, os conselhos da minha mãe, não dei ouvido aos meus líderes, que na época sempre viam como uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra de ensinamento. Não, eu fui rebelde, eu fui um homem de dura cerviz, eu fui um homem do pecado contumaz, e fui engolido pela malha de concreto, entende? Então, é muito interessante que o desejo de Deus, Ele quer que todos se arrependam. Está lá em 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Deus, Ele quer que todos se arrependam. Por quê? Porque sem arrependimento não tem perdão. Sem arrependimento não tem remissão. Sem arrependimento não tem redenção. Sem arrependimento não tem batismo com o Espírito Santo, não tem selo com o Espírito Santo. Sem arrependimento não tem fruto com o Espírito Santo. Sem arrependimento não tem salvação. Sem arrependimento não tem vida eterna. Então por isso que o subtítulo aqui, ó, do capítulo 30 de Deuteronômio é As misericórdias de Deus para com os que se arrependem. Porque quando há um arrependimento, há uma mudança de pensamento e uma mudança nas ações. E para a gente concluir, a lei do Senhor é bem patente, ou seja, é bem visível, é nítida, está aqui. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é encoberto, nem tampouco está longe de ti, não está no céu, para dizer, quem subirá nos céus e no traga e no faça ouvir, para que o façamos? Nem tampouco está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos? Porque esta é a palavra que está muito perto de ti. Aonde? Na tua boca, no teu coração, para a fazeres. Vê aqui hoje, propõe-se a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje, que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entra a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiserdes dar ouvido, e fores seduzidos para te inclinares aos outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra que vai passando o Jordão, para entrando nelas e possuas. Os céus e a terra tomo hoje, por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que lhe há de dar. Preste atenção nisso aqui no versículo de número 19. Deus, ele fala da vida e da morte. Deus, ele fala da maldição e da bênção. Ele fala, ó, hoje eu tenho proposto assim, ó, eu estou apresentando diante de vocês, eu estou dando a possibilidade de vocês escolherem entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a maldição e a bênção. Olha como esse Deus é bondoso. E ele fala, ó, escolhe, pois, a vida. Ele sopra a resposta. Ele fala, ó, faz isso. Eu estou te dando um caminho, mas eu estou te dando, eu estou te dando a prova, mas estou falando, ó, a resposta certa é essa. Vida, a resposta certa é essa. Obediência, a resposta certa é essa. Bênção, para que viva, para que tenha vida, tu e os teus filhos, tu e a tua descendência, tu e a tua semente. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que leitura maravilhosa. Que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Que Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus. Paz do Senhor.